Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Rafael da Colenta Saber, tudo bem Arthur? Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bom? Bem-vindos a mais um webinário da Colenta Saber. Hoje o nosso tema é falar um pouquinho sobre transtornos de personalidade. Então, obrigado Arthur por esse nosso convite de falar sobre esse tema aí difícil, né? Obrigado por estar aqui hoje com a gente. É uma grande honra. Eu que agradeço a oportunidade. E, de fato, é um tema bastante complexo, mas muito interessante, né? Então vamos lá. Para quem está aqui pela primeira vez, muito bem-vindos. Vamos começar, Arthur, se você quiser se apresentar um pouquinho para o pessoal e a gente começa a conversar um pouquinho. Tá. Bom, eu sou psicólogo, eu sou o Arthur Berberian, né? Sou psicólogo clínico, tenho uma atuação estrito sensu, né, em pesquisa com investigação neuropsicológica na esquizofrenia, desenvolvo alguns estudos nessa área. E como psicólogo clínico eu atuo, como sou especialista, né, em terapia cognitiva comportamental, atuo já há 13 anos em consultório, atendendo sempre transtornos psiquiátricos graves, Uhum. dentre eles os transtornos de personalidade, alguns deles. Olha, então, por isso a pessoa certa para esclarecer um pouquinho desse tema para a gente. Então é o seguinte, Arthur, vamos conversar um pouquinho. A gente vai deixar o chat aberto para o pessoal e mandando perguntas. Eu vou fazendo essa moderação, então algumas perguntas a gente responde agora, algumas mais para o final, tá bom? E Uhum, vamos tá bom. começar, assim. Eu acho que a primeira pergunta, né, que me vem à cabeça, que a gente precisa esclarecer um pouquinho para o pessoal, é a ideia do que são de fato, então, os transtornos de personalidade, né? Que, o Sim. que eles são? Eu acho que vale a pena em talvez 2 minutos aqui Uhum, falar primeiro o que é personalidade, né? sim, Porque você tem muitos conceitos, né, na literatura uhum, e sim, muita confusão. Mas assim, sempre que você pensa em personalidade, seja do ponto de vista saudável, seja do ponto de vista dos transtornos, você sempre sim, vai ter que considerar o tempo. Ou ok, seja, são padrões consistentes e que persistem ao longo do tempo. tá, Todo mundo tem um jeito de responder ao ambiente que vive, né? E esse uhum, jeito de responder são padrões persistentes, constantes. Normalmente a pessoa não é consciente desses padrões uhum, e normalmente esses padrões eles são automáticos. A pessoa nem percebe, é o jeito dela de se comportar. tá, Porém, por ser um padrão, você consegue prever. ok, Então, o que seriam esses padrões rapidamente? Aí vai chegar no transtorno mesmo. Por exemplo, você tem pessoas que são mais desconfiadas, pessoas que uhum, confiam mais, pessoas que são mais inflexíveis ou teimosas, pessoas que pensam pouco para agir sempre, então são mais uhum, impulsivas, pessoas tá, que tendem a ser mais sedutoras, por exemplo, né? uhum, Então, percebe? São padrões que a pessoa sim, tende a ir sempre reproduzindo. Isso constitui o que a gente chama de personalidade, é um padrão de pensar, sentir e se comportar. ok, Até aí seria, de modo bem simples, o que seria personalidade. Agora, só uma última coisa antes de falar do transtorno propriamente. uhum, Apesar da gente, cada ser humano, ter um padrão de características, normalmente, um ser humano saudável, ele consegue enfrentar o ambiente que ele está uhum, vivendo sim, e, apesar das tendências, apesar do temperamento, apesar do caráter dele ter essa coisa automática, né, e pronta para ele reagir, uma pessoa saudável consegue ler o ambiente, tá, inibir, se for necessário, esse padrão e se adaptar sem negar esses padrões, mas ao mesmo tempo ela consegue uma certa flexibilidade de se tornar adaptativo. Então, por exemplo, uma ok, pessoa que tem, eu tenho uma tendência a ser explosivo, nervoso, irritado. uhum, Embora eu possa ter esse temperamento e ser a minha personalidade essa, pode ser que tá, eu consiga, se eu não estiver nervoso, não estiver em nenhum outro estado, né, mas se eu estiver no estado saudável, consigo inibir esse temperamento e consigo ter paciência, consigo, né? Então isso seria uma pessoa saudável. No ok, transtorno de personalidade, agora assim, antes de te devolver, né? O transtorno de personalidade você começa a pensar que a pessoa não consegue fazer essa inibição, ela não consegue se hum, adaptar. Então tá, esses traços de personalidade, elas ficam muito intensas
a tal ponto da pessoa ter uma experiência interna de desconforto e sempre pensa no tempo. Então, sei lá, normalmente isso começa a se configurar mais no fim da adolescência e vai a vida inteira. Então, ela vai ter um padrão de resposta interna que gera muito desconforto para si mesmo. Okay. Um padrão de comportamento que afeta a quem está em volta, então as relações interpessoais também acabam sendo afetadas, né? E por que motivo? Por essas características, né? Então, a pessoa pode, por exemplo, ser extremamente explosiva, ela pode ter oscilação de humor, se sentir abandonada, extremamente nervosa. Então, só que de um nível, num grau extremamente alto, né? A tal ponto que a pessoa, para fechar, né, aqui, de modo bem simplista a definição, ela não consegue, portanto, corresponder às responsabilidades do dia a dia. Então, por exemplo, ela tem muita oscilação de humor, então ela acaba... Não é depressão, tá? Mas é um traço que a gente chama de neuroticismo, que é um mal-estar constante que a pessoa tem. Tá. Ela causa um mal-estar em que ela convive, então as pessoas reclamam muito dela, ela tem essa característica que não muda, né? Ela nunca reconhece ela como sendo um problema, ela sempre vai reconhecer, vai pensar que é o mundo que está contra ela. Tá. E, portanto, ela não consegue, o último dado não consegue aprender, não consegue mudar, né? Ou seja, ela fica num padrão persistente de reação desadaptativo, né? Por conta do jeito que ela pensa e age. E é um jeito de agir, reagir e pensar e sentir que sai um pouco do padrão cultural. Porque, por exemplo, se eu pensar no italiano, sei lá, uma pessoa que é italiana, ela pode ser mais extrovertida, enérgica. Só que, veja, naquela raça, faz todo sentido ser desse jeito. Mas se a pessoa, sei lá, oriental, por exemplo, que é mais fechada, não faz sentido, nem da característica biológica. Você percebe? Então, vai lá. Falei não, demais. Entendi. Não, perfeito. Deixa eu ver se eu entendi só, para a gente poder entender. Então, a ideia de personalidade, então, é que eu vou ter padrões de sentir, pensar e me comportar, né, que são consistentes ao longo do tempo, né, e isso se desenvolve. Num transtorno de personalidade, então, eu vou ter esses padrões de forma não flexíveis, né, não adaptativas, e eles são rígidos, extremados, é isso? Exato. E aí parece que esse padrão... Pode falar. Então, por exemplo, é normal, eventualmente, você ter uma desregulação emocional. Por exemplo, você recebe uma notícia ruim, você fica meio triste. Você recebe uma notícia boa, você fica bastante eufórico. Mas se eu tenho um padrão persistente de oscilação, de desregulação emocional, todos os dias, de tal modo que de manhã eu estou super feliz, aí acontece alguma coisa no almoço não muito legal, e eu vou para um nível de uma desregulação, para um humor muito ruim, negativo, a ponto de eu querer, por exemplo, eu entro no estado de melancolia ou de sensação de abandono tamanho que eu vou lá e me corto, por exemplo, porque eu não consigo lidar com esse mal-estar. Uma vez se isso acontecer, tudo bem. Mas se isso é um padrão que vem desde o fim da adolescência, eu já estou com 30, 40 anos, isso, você percebe? Não precisa ter tanto tempo assim, pode ser. É uma questão longitudinal, né? Não só um corte transversal na questão. Ok. Porque, por exemplo, se eu tiver uma situação dessa de automutilação, sei lá, porque eu usei uma droga, porque eu, sei lá, estou com depressão e numa situação específica eu fiz isso, não entra nesse raciocínio longitudinal, então não é um traço de personalidade, né? Ok. E aí esse traço, né, não adaptativo vai causar mal-estar, vai causar um prejuízo funcional, e a pessoa vai ter dificuldade em reconhecer esse padrão, porque acho que ele é egossintônico, né? Então ele vem no desenvolvimento ao longo do tempo, e ela vai ter dificuldade de aprender novas formas de funcionar. Seria isso? Perfeito. E por não aprender, o prejuízo aí é extenso para todo mundo, para a pessoa e para todo mundo, né? Tá. E me conta o seguinte, Arthur, assim, para a gente poder desenvolver um pouco mais essa ideia. Quando que a gente começa, ou quais são assim algumas pistas que a gente tem para desconfiar, né, que nosso paciente, o que a gente está vendo no consultório, pode ter um transtorno de personalidade? Então, normalmente, porque assim, a prevalência
de transtornos de personalidade, que ao todo são 10. São 10 transtornos divididos em 3 classes. Ok. É 10% da população. Nossa, tudo isso? É tudo isso. E Nossa, elas podem... não tinha ideia. Para 10 Caraca. pessoas, uma tem. Entre 10, uma pessoa tem, né? Nossa. Então é muito frequente, né? E ao mesmo tempo, é muito comum isso aparecer como comorbidade, né? Sim, sim. Então, a primeira queixa, a primeira dica é que, assim, o que ao mesmo tempo dificulta é que dificilmente, eu diria que só se a pessoa fez terapia e falaram para ela, mas a pessoa vai chegar e falar assim, olha, eu tenho um transtorno histriônico e vim tratar, né? Tenho transtorno, tenho personalidade borderline, sou narcísico, isso não acontece. A pessoa normalmente ela vem se queixar de ansiedade, vem se queixar de depressão. E aí, uma característica então olha, se o paciente não tem transtorno de personalidade, a gente que trabalha com terapia cognitiva comportamental, acho que vocês já fizeram outros eventos, né? A terapia cognitiva, por exemplo, ela tem alguns pressupostos. Por exemplo, se eu chegar para o paciente, eu parto do pressuposto que é o seguinte: se eu treinar meu paciente a reconhecer pensamentos, reconhecer emoções, a reconhecer como que ele se comporta em função de como ele pensa e sente, então eu ensino ele registro de pensamento, ensino toda essa técnica para ele ganhar consciência. O pessoal tá craque nisso já. Tá craque, né? Esse paciente que não tem transtorno de personalidade, ele adere, ele faz a lição de casa mais ou menos, mas mesmo que ele não faça a lição de casa, porque é uma questão aí do cultural do Brasil, né, que a gente não faz muito, ele tende a aderir e a perceber melhoras. O transtorno de personalidade, que se a pessoa tiver, ela vai falar para você que vai fazer, só que com uma facilidade enorme no consultório, só que ele não vai fazer. Ele não vai conseguir fazer. Por quê? Então você vai perceber que não tem adesão. Então, primeiro elemento, então, tudo que você propõe para o paciente não funciona. Ok. Então, por exemplo, vamos pensar assim, o paciente veio com queixa de ansiedade. Sei lá, teve alguns ataques de pânico, tal. Você começa a fazer todas as técnicas de TCC, o paciente normalmente responde. E em poucas, 3, 4 meses, às vezes até menos, você está até dá alta para o paciente, dependendo do grau. 12 sessões foi. Foi. Transtorno de personalidade não funciona. Ele volta, ele não vê melhora, ele continua se queixando, ele continua com os mesmos sintomas, né? Aí você começa a perceber que tudo aquilo que você está propondo não funciona. Aí você começa a investigar, e aí você começa a perceber padrões desadaptativos, que são esses traços de personalidade que ele traz. Olha, briguei com o namorado de manhã e fiquei o domingo inteiro chorando no quarto escondido, pensei em me matar, pensei em me cortar. Você vê o extremismo, né? Não, mas que tipo de briga foi? É porque ele não me ligou. Ontem à noite ele foi embora mais cedo de casa, depois não me ligou para me dar bom dia no domingo. Quer dizer, ele tem uma reação emocional muito intensa, né? E um comportamento de retraimento o dia inteiro no quarto, inclusive pensou em automutilação, ou pensou em suicídio. Só que aí, segunda-feira de manhã, ele está super animado com o trabalho e aquilo, basicamente, até esqueceu quase, né? Entendi. Porque, de repente, no trabalho, ele encontrou um chefe que ele gosta e o chefe deu um elogio para ele. Esse elogio deixou ele muito feliz, ele esqueceu completamente o estado emocional que ele estava no domingo. Então, você percebe a discrepância, né? E aí, junto com a não adesão, você começa a perceber que tem alguma coisa a mais aí. E aí você percebe que as técnicas tradicionais da TCC não vai funcionar, né? E o último elemento, tem outros, né? Mas o último elemento é que, como você disse, eles são egocintônicos. O que isso quer dizer? Eles não percebem que esse sofrimento, por exemplo, do domingo e essa felicidade da segunda-feira pode ter a ver com ele mesmo. Normalmente ele vai colocar sempre o elemento de responsabilidade para fora. Desculpa, eu falei que era a última coisa, mas tem mais uma. Outra questão é a narrativa, Rafa. Porque assim, normalmente, quando você vai, por exemplo, fazer uma agenda com um paciente padrão,
Uhum. Você consegue fazer um objetivo, uma situação específica, você consegue construir uma frase com sujeito, predicado. Sim. Quem tem transtorno de personalidade normalmente tem queixas difusas, confusas e pouco claras, são abstratas. Por exemplo, não me amam, não gostam de mim. Aí você fala, mas explica melhor isso. Não gostam de mim. Onde que eu vou sempre acontece coisa ruim comigo. Mas me dá um exemplo. E aí começam alguns problemas, porque daí você percebe que se você for muito TCC padrão, você foi treinado a especificar metas e objetivos e LDM, lista de metas e dificuldades. Sim. Só que muitas vezes, a pessoa que tem transtorno de personalidade, eu já vou falar daqui a pouco como é que a TCC vê tudo isso, talvez, né? O que acontece? Você vai perceber que ele não está ali para ser confrontado, ou não está ali para ganhar consciência do que ele tem que fazer. Ele está buscando ali, talvez, um acolhimento, ele está buscando ser validado. Sim. Então, ele está vendo com uma necessidade emocional básica. Sim. E talvez, se você não saca isso, você não faz o acolhimento, aí você entra na LDM, especifica isso aí melhor, ele vai se sentir daí invalidado, rejeitado. Falha a relação terapêutica que já era tudo. Tá. E a última coisa de verdade agora, dessa parte. É muito comum o histórico de várias equipes. Já tentei 5 psiquiatras, já tentei 10 psicólogos, nenhum consegue me acolher, nenhum consegue me entender. Então, quando vem com todo esse padrão, você começa a falar, será que aqui não tem um transtorno de personalidade? Provavelmente tem. Aí a questão depois é saber como melhor definir qual é o tipo, né? Perfeito. Então, assim, para a gente tentar resumir para o pessoal, então, esses pequenos pontos que você levantou para a gente suspeitar seriam, então, essa ideia de que são pacientes que têm dificuldade de adesão, né? Existe aí uma questão de dificuldade na adesão. Eles costumam ser refratários à terapia, então as técnicas tendem a não funcionar muito, né? Pelo que você falou, eles costumam ter uma baixa consciência de morbidade e uma frequente atribuição de causalidade externa, né? Então a culpa está sempre em outras questões, nas pessoas, nas situações, etc. E eles tendem a vir com um histórico de múltiplos tratamentos fracassados. Seria isso? Múltiplos, inclusive alternativos, né? Às vezes isso é comum, né? Histórico, inclusive histórico de internação, muitas vezes, assim, aquela coisa que é bastante até, muitas vezes, dramática, intensa, né? Tá, entendi, perfeito. E assim, Arthur, pensando ainda nos transtornos de forma geral, sem a gente entrar em nenhum transtorno específico, assim, existem alguns principais sintomas e características, além do que você já comentou, que são importantes a gente saber? Então, basicamente, o DSM-5 ele vai pensar em... Eu vou colocar aqui 4 características, rapidinho. Uma é o seguinte, todos os transtornos de personalidade vai ter uma dificuldade de fronteira entre o si e os outros. Por exemplo, se eu convivo com você e eu tenho um transtorno de personalidade, o modo como você reage ao mundo e à sua própria vida, uma pessoa saudável, vamos pensar aqui, quando eu não tenho transtorno, eu falei que como se eu tivesse, mas se eu não tivesse, eu teria uma fronteira clara de saber assim, puxa, o Rafa está chateado hoje, ele deve estar com um problema lá, eu sou eu, o Rafa é o Rafa, claro que se o Rafa estiver estressado, claro que isso vai me estressar um pouco também, tem um desgaste, mas assim, é muito claro que eu consigo saber que você está com uma determinada situação e eu não. Tá. O transtorno de personalidade, ele tem essa fronteira não é muito clara, ele é meio poroso, a reação das pessoas, e normalmente o modo como ele interpreta essas reações, aí é que vem já o que a gente vai chamar de esquemas, depois traços de personalidade são sempre padrões. Por exemplo, aí vai variar de transtorno para transtorno. Se for um paranoide, por exemplo, ele vai achar que você está fazendo isso, ele vai desconfiar do porquê que você está fazendo isso, por que você vive sempre nervoso, e será que ele não está fazendo isso para me irritar, porque ele tem uma intenção maléfica, e aí você fala assim, pô, ele está delirante? Não, é um padrão, como eu disse, que persiste, e ele sempre enxerga o mundo como ameaçador e com desconfiança. Ok. Né? Se for uma borderline, por exemplo, ela pode ter uma sensação de abandono.
por exemplo. Com a Ou de minha reação, desvalor. né? Por não conseguir distanciar. Então o Rafa está fazendo aquilo porque ele não gosta de mim. Na verdade, ele quer que eu me afaste dele, né? Sim. Então, percebe que eu não consigo perceber assim, pô, o Rafa que está nervoso, né? Então, esse é o primeiro. Isso vai variar de transtorno para transtorno, mas primeiro é essa fronteira. A segunda, Perfeito. portanto, rapidamente, é autodirecionamento, ou seja, transtorno de personalidade nunca consegue realizar as coisas na vida em curto e médio prazo. Então, de longo, muito menos. Por exemplo, ele tem uma meta de fazer alguma coisa. Isso funcionalmente falando. Quando ele vai fazer, normalmente ele tem oscilações emocionais muito intensas, então ele fica incoerente. Então fica um discurso mais idealizado, fantasioso, e na prática é extremamente incoerente, e sofrimento e confusão, e aí vem a disfunção e também o impacto interpessoal. Né? Tá. Outra característica que é comum, eles têm uma grande dificuldade de ter intimidades. Para os 10 transtornos de personalidade têm grande dificuldade de ter intimidade, que é um elemento essencial para relacionamentos de longo prazo. Tá. Se eu não tiver algum grau de intimidade com as pessoas que eu convivo, os meus relacionamentos não funcionam. Então, todos os 10 transtornos de personalidade têm dificuldade de relacionamento, e um dos fatores é porque, e junto com a falta de intimidade, um dos motivos é a falta de empatia. Né? Para eu ter intimidade, eu tenho que saber me colocar no lugar do outro. Então, eu colocaria esses 4 elementos. Tá, perfeito. Eu colocaria, não, é o DSM que coloca. Ótimo. Então, vamos resumir, pessoal. Então, sintomas comuns a todos os transtornos seriam, então, essa dificuldade, né, de estabelecer essa fronteira entre si e os outros, ok? Perfeito. Essas dificuldades de autodirecionamento, né, para conseguir se manter ali focado nas metas e executar coisas de mais médio ou longo prazo. E as dificuldades que são de intimidade e empatia, que acabam gerando falha nas relações interpessoais. Isso seria os sintomas comuns. Perfeito? Perfeito. O que vai variar é o modo como isso acontece, dependendo do transtorno. Né? Sim. Agora vem, acho que a pergunta de R$1 milhão. Mas antes da pergunta de R$1 milhão, seguinte. Pessoal, estamos mais ou menos na metade do nosso webinário. Então, para quem está aqui pela primeira vez, né, nós somos a Conecta Saber. Então, nós somos um projeto feito por 3 psicólogos, que sou eu, Rafael, a Patrícia Becker e a Ana Tereza, que a gente chama sempre de TT. E a nossa ideia aqui é trazer sempre aulas, conteúdos que possam ajudar a gente a melhorar o conhecimento das pessoas, né, em TC, que de forma que vocês consigam, então, impactar os atendimentos de vocês atendam melhor, e a gente acaba ajudando os pacientes, criando uma corrente do bem, assim. Então, toda semana a gente está aqui com um webinário novo. Hoje a gente tem o Arthur como convidado, né, falando dos transtornos de personalidade, que é um tema interessante, e eu tomei um susto quando você falou que 10% é a prevalência, eu não tinha ideia. Eu achava que era algo em torno de 3, 4 no máximo, assim. Não tinha ideia. E eu acho o seguinte, Arthur, e além disso, pessoal, a gente está nas redes sociais, então sigam a gente aí no Instagram, no Facebook. A Patrícia, que está hoje no backstage, vai colocar os links para vocês no chat. E Arthur, se você puder, divulga um pouquinho como é que as pessoas te encontram, onde você está nas mídias sociais, aí eu faço a pergunta de R$1 milhão. Pois é, alguns meses eu criei um canal no YouTube que se chama Psicologia na Veia. E é um canal que fala de psicologia, natureza humana, e aí quando eu entro em natureza humana eu acabo falando um pouquinho de filosofia, religião, até questões políticas, e eu costumo fazer entrevistas com especialistas também, né? Um pouco parecido com o que você está fazendo aqui. Sim. Então é um canal legal também. Então no YouTube você pode encontrar o Psicologia na Veia. Não é na veia, não, é na veia. Eu estou falando isso porque todo mundo fala isso. Pô, a primeira vez que eu li parecia Psicologia na Veia, mas é na veia. E o mesmo, eu tenho também uma página no Facebook que está em consonância aí com o canal no YouTube, que também é Psicologia na Veia, por Arthur Berberian. Então, você pode me encontrar nesses 2 lugares. Pessoal, sigam o Arthur, que eu acho que vale super a pena. Os vídeos são bem interessantes, né? E são os temas que vocês vão ver bem inusitados, assim, né? Você entra com os tópicos bem diferentões, assim. Então, vale muito a pena. Sigam lá o Arthur. E agora, então, acho que vem a pergunta que é o seguinte. Ok.
Então, entendemos a definição dos transtornos de personalidade, entendemos um pouquinho quais são os sintomas gerais, quando desconfiar. Como é que, então, Arthur, funciona a TCC para esses transtornos? Realmente, essa vale Toma R$ 1.000.000 capucha mesmo. sua. Vai lá. Bom, já ficou claro, né, como eu disse, que pressupostos básicos da TCC, que implica em você treinar o paciente a reconhecer as próprias emoções, os próprios comportamentos, os próprios pensamentos, né, eles podem não funcionar no transtorno de personalidade. O Rafa travou aqui a imagem, eu não sei se ele está me ouvindo. Qualquer coisa você reage aí e me fala. Mas vou continuar falando aqui. Então, por que será que as técnicas básicas, né, a TCC tradicional, ela acaba não funcionando para os transtornos de personalidade? Porque, de fato, os transtornos de personalidade, eles têm características bastante próprias. Eu vou tentar ser o mais didático possível no curto tempo que temos, né, e também tentar não ficar maçante. Vou tentar falar como é que a TCC concebe, então, os transtornos de personalidade, mas eu já te adianto vocês, né, pessoal que está online, que para você tratar e entender esses transtornos, a gente tem que ir um pouco além dos pressupostos da TCC do ponto de vista teórico. Eu sugiro que a gente estude a terapia do esquema, né? Então, a terapia de esquema tem uma conceituação, uma teoria muito interessante para o transtorno de personalidade. A própria terapia dialética comportamental, a DBT, né? Principalmente para transtorno borderline, né? Vale a pena também. E, obviamente, muitas das terapias de terceira onda, né? Mindfulness, aceitação e compromisso, técnicas bastante comportamentais, são esses os elementos que realmente a gente consegue, precisa recorrer junto com a TCC para poder dar conta da formulação, para poder dar conta de como tratar, né, o paciente. Então, o que dificulta os pacientes com transtorno de personalidade é o seguinte: pelo que eu entendi, muitos que frequentam o canal já têm noções básicas do que é a TCC, né? Então, uma pessoa saudável, ela tem basicamente, quando ela está vivenciando uma situação, por exemplo, ela está andando na rua, pisa num buraco e cai no chão. Quando ela cai no chão, ela vai ter uma avaliação sobre o fato de ter caído no chão, por exemplo. Então, essa avaliação, por exemplo, é negativa. O pensamento automático que ela ativa é: puxa, será que... Puxa, eu caí no chão, como eu sou desastrado, como eu sou estabanado, puxa vida, que saco, eu não aguento mais fazer isso, eu sempre fui estabanado, desajeitado, né? Então a pessoa pensa, julga a si mesmo pelo fato de ter caído, né, no buraco, aí ela ativa uma emoção, por exemplo, negativa, ela fica um pouco triste, e aí ela passa a se comportar ali por alguns minutos, um pouquinho olhando para o chão, um pouquinho mais retraída, um pouquinho mais irritada. Ela pode até ter umas memórias um pouquinho negativas da vida dela, das vezes que ela foi desajustada e recebeu críticas do namorado, enfim. Então ela fica um pouquinho ali, mas normalmente isso tende a passar numa pessoa saudável. Então percebam, você tem camadas, né? Pensamento, emoção e comportamento, né? E você também tem camadas que a gente chama de não horizontais, né, mas verticais, que seria assim: esse pensamento, puxa vida, só uma pessoa estabanada, normalmente ela vem de uma camada um pouquinho mais profunda da cognição, que seriam as crenças intermediárias, né? Que são aí pressupostos e regras. Então, por exemplo, a regra é a seguinte: pessoas bem focadas, pessoas eficazes, pessoas socialmente que têm uma imagem boa, elas não são desajustadas, né? Percebe? E aí, por que as pessoas bem focadas e que têm uma imagem social boa, elas não são desajustadas? Porque essa imagem é fundamental para dar valor.
Então você já pensa nesse valor. Olá, TT, tudo bem? Pode continuar, Arthur, que o rato caiu, mas você continua, tá? Eu estava no monólogo aqui, preocupado se estava funcionando tudo ok, mas já vi que estava. Então, conclui o seu raciocínio que eu explico, tá? Tá. Então, veja, a regra aí, uma pessoa focada, né, e ajustadinha, bonitinha, que tem uma imagem boa, ela precisa ter essa imagem boa, não pode ser desajustada, porque assim ela teria valor. Então você tem aí uma ideia de que uma pessoa que tem valor, ela está arrumadinha e tal. Então o que eu quis fazer com isso? Que a ideia, quando ela pisou no buraco e falou assim, puxa vida, esse tipo de coisa só acontece comigo, como eu sou desajustado mesmo, você vê que tem uma base aí em crenças intermediárias e em crenças centrais e lá no fundo num esquema de desvalor, né? Então, na formulação de caso, a gente vai fazer tudo isso para o paciente e vai mostrar para ele todo o ciclo aí de manutenção e como que ele reage. Eu suponho que esses pressupostos estejam bem definidos aí pelo pessoal aí do Conecta Saber. No caso dos transtornos de personalidade, não é assim. Não funciona assim. O transtorno de personalidade, uma visão que se tem que é muito boa para explicá-los é a terapia do esquema, Jeffrey Young, né? Então, o que vai acontecer? O indivíduo, quando ele cai no buraco, ou quando ele recebe uma crítica, ou quando ele vive uma situação que para ele não é muito legal, ao invés de ele ativar um pensamento automático, ele, na verdade, ele vai expor o esquema. Como se o esquema que nas pessoas ditas normais, né, tá lá no fundo, tem o esquema, a crença intermediária e pensamento automático. Claro, você tem esses níveis também no transtorno de personalidade, mas é muito empobrecido. Então, o que aparece, na verdade, por exemplo, é o esquema de desvalor. É o pensamento automático. E esse esquema, normalmente, ele ficou exposto assim em função de necessidades afetivas que deveriam ter sido supridas na infância. Então, o transtorno de personalidade, ele tem esse jeito mal desenvolvido, por assim dizer, nas camadas de crença intermediária e pensamento automático, porque não deu para isso se desenvolver. Na verdade, houve ou por trauma, ou por abuso, ou não necessariamente, mas por padrões familiares e culturais que são rígidos, por exemplo, pais com distanciamento afetivo, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Não há um atendimento afetivo básico, né? De tal modo, então, que a crença central, o esquema central, que é uma necessidade básica, uma criança que não come, passa fome, ele pode ter desnutrição, e isso vai fazer o cérebro dela não desenvolver. Se quando você é criança, você não tem afetos bem atendidos, você vai desenvolver um padrão adaptativo, comportamental, para compensar, por exemplo, o desvalor. Só que isso é rígido e programado. Então, na hora que eu sinto que eu sou desvalorizado, eu posso ter uma emoção negativa muito intensa e uma estratégia, então, de retraimento extremamente patológico. E eu vou para o meu quarto e fico lá pensando em suicídio, me cortar. Você percebe? Então, assim, não adianta eu fazer questionamento socrático, não adianta eu fazer uma reestruturação cognitiva, porque nem tem isso bem desenvolvido. Eu estou quase que pegando o esquema, a crença central da pessoa, que é lá visceral mesmo. Assim. Por isso, então, quando o paciente vem para o consultório, eu tento fazer agenda, eu tento fazer metas específicas. Ele está falando assim, doutora, eu estou abandonado. Eu sei que você tem questões aí para eu sair de mim, questionar meus padrões, mas assim, você não está entendendo. Eu preciso que alguém olhe para mim. Preciso que alguém me acolha. Por mais desajustado que aquilo seja. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Só para ver se eu entendi.
Na verdade, essas pessoas desenvolvem essas crenças porque elas acabam tendo muitos reforços disso durante a vida, né? É como se fosse uma coisa, elas tivessem muitas faltas e elas não conseguem adquirir habilidades diferentes para lidar com os problemas. Então é como se elas, você só me corrija se eu estiver errado, se fosse como se fosse uma forma muito primitiva de lidar, né? Uma falta de habilidade de uma forma geral, né? Mas é que assim, para eu desenvolver uma habilidade, necessariamente o organismo tem que ter uma condição de acolhimento, nutrição, validação. Minimamente ele tem que estar estável ou acolhido, para daí ele poder chegar num outro nível do desenvolvimento. Se houver, na verdade, uma falta não é acolhimento, é de atender essa necessidade afetiva, emocional, o indivíduo ele não só não vai aprender, mas ele vai tentar sobreviver. E a sobrevivência, por exemplo, aí se você pensar em padrão de genética, ó, só para você entender, ó, se entrar um leão, se uma cobra, não, ó, se uma ovelha vê um leão, ela não tem pensamento automático, ela não tem crença intermediária, mas ela tem um afeto que protege ela, ela foge do leão. Isso é bem primitivo. Bem primitivo. O homem, né, o ser humano, quando ele não tem as necessidades básicas emocionais atendidas, ele vai envelhecendo, mas ele fica com um padrão de ovelha, assim, que sentido? De repente ele recebe uma crítica no trabalho e o esquema dele é como se, assim, essa crítica aqui é um predador que está me atacando. Só que, claro, isso não é... Então ele vai ter uma reação de fuga ou de ataque. Por exemplo, um transtorno paranoide, ele vai achar que aquilo é um ataque. Então ele vai desconfiar, porque ele aprendeu que tem que desconfiar para sobreviver. E quando eu desconfio, aí eu vou pro ataque. Né? Aí eu xingo o meu chefe, eu começo a ter problemas no trabalho. Então percebe? Ele não aprende habilidades, como você bem falou, mas é porque afetivamente ele não tem um ambiente que proporciona essa segurança para que ele desenvolva isso. Isso. Num nível muito primitivo, como você falou. Extremamente no nível primitivo, assim. E aí, por isso que, então, a terapia do esquema, junto com a TCC, que a TCC também usa isso, né? Ela vai focar, sim, na infância. Então, as técnicas de tratamento, porque a gente tem muito essa coisa da TCC, né? Aqui e agora. Quem fala do passado é a psicanálise e tal, mas na terapia do esquema, realmente você usa o passado, inclusive aí você, por exemplo, muda as técnicas de tratamento, que eu não vou falar hoje, né? Mas, por exemplo, ao invés de você fazer... Dificilmente você vai ter uma descoberta guiada com o paciente com transtorno de personalidade. Sim. Porque a descoberta guiada, de certo modo, envolve autonomia, né? Junto com você vai facilitando e a pessoa vai descobrindo. Só que tudo que envolve autonomia, para muitos dos transtornos de personalidade, por ele não ter essa base afetiva de segurança, ele desconfia ou tem medo. Sim. Então, o que acontece? O terapeuta ele vai ter que fazer, na verdade, uma confrontação empática e não uma descoberta guiada. Então, ele vai ter que usar... Aí vem todos os princípios do humanismo, né? Ele vai ter que... Bastante Carl Rogers, né? Aceitação incondicional, empatia... Aquela questão assim, de validação. Para quê? Com a finalidade de acolher esse esquema que lá na infância... Para daí você começar a pensar em desenvolver crença intermediária. É muito interessante, porque é quase como se a gente tivesse um papel, é quase como se eles estivessem revivendo uma coisa com a gente que eles não tiveram na vida toda. Isso. E como isso para o terapeuta é complicado. Nossa, né? dificílimo. Principalmente para o TCC, né, Arthur? Que quer resolver o problema, né? Esse é o ponto. E é uma coisa assim... É uma coisa de vínculo mesmo, você tem que criar um vínculo, você tem que nutrir,
Deixa eu entender só uma coisa, porque eu entrei meio atropelada, porque lá em Alphaville acabou a luz. Né? Então, já que é para dar tudo errado e tudo certo, porque o mundo é perfeito do jeito que ele é, né? Então, assim, quando você faz o tratamento, você trabalha a TCC com a terapia do esquema, é isso? É só isso que eu não peguei. Não, é que eu fui colocando outros elementos, mas é que eu quis dizer que, assim, você faz, sim, reestruturação cognitiva, você faz, sim, empirismo colaborativo, descoberta guiada, você faz tudo isso. Só que o que eu quero dizer é que para essas técnicas tradicionais da TCC funcionarem, a TCC ela sempre vai focar em autonomia. Sim. Né? A gente ensina o paciente a ser terapeuta dele mesmo. Agora, você percebe que esse é um paciente que vem buscar tratamento com um esquema de carência afetiva que, assim, autonomia para ele não é uma virtude, autonomia para ele é abandono. Autonomia para ele não tem, ele precisa ter gente perto dele, precisa que as pessoas compreendam. Né? Então, o que acontece? Você vai começar a usar essas técnicas tradicionais da TCC na medida que você percebe que o paciente tem estruturas para isso. Mas se ele tiver, aí a formulação que vai dizer, né? Se a formulação mostrar que ele tem um aspecto emocional mais primitivo, mais infantil, egocêntrica, né, de muita carência, você vai ter que, junto com a base da TCC, aprimorar técnicas ou da terapia do esquema, ou da DBT, ou da terceira onda, mas, claro, você vai fazer tudo. Você vai fazer TCC, você vai fazer esquema, você vai fazer DBT, você vai fazer mindfulness, você vai fazer aceitação e compromisso. Portanto, a TCC ela tem esse poder de integrar tudo isso. Né? Tudo isso é TCC. Né? É que se você pensar na TCC clássica, não, né? Mas se você pensar nas terapias cognitivas, né, como um todo, então, de fato, a TCC ela tem limitações do ponto de vista técnico. Porque para ela funcionar, você precisa que o paciente tenha alguma estrutura emocional e cognitiva para poder aprender e ter autonomia. O transtorno de personalidade, ele não tem essa estrutura ainda formada. Então, você vai ter que, talvez, criar essa estrutura e, portanto, o tratamento pode ser de anos. Não tem essa coisa de metas e, às vezes, a meta é só fazer o paciente especificar o que ele sente, reconhecer o que ele sente, isso já é muito grande, né? Não sei se eu respondi. Então, olha, eu acho que você está de parabéns. Porque depois de ter gente saindo, ter gente entrando, né? A galera aí do chat que pode dizer, né, gente? O Arthur respondeu. Eu acho que você respondeu muito bem. Só um exemplo aqui para facilitar. Né? Por exemplo, se uma pessoa com transtorno de personalidade ativa uma crença, tipo, sou incapaz. Essa crença, na verdade, de sou incapaz, por ela ser primitiva, ela não é como uma pessoa que é só disfuncional, madura, quando pensa que é incapaz. Ela vai fazer o seguinte, se eu sou incapaz, eu estou em perigo, eu estou em necessidade. Portanto, como é que eu faço para lidar com isso? Só que isso, veja, é visceral, é primitivo. Então, ela vai ativar um esquema comportamental que seria o traço de personalidade, que é o transtorno, que, por exemplo, ou é apego e vinculação. Então, por exemplo, se eu sou incapaz, como é que eu faço, então, para me sentir segura quando eu estou incapaz? Eu tenho que me apegar fortemente a quem está do meu lado. Então, a pessoa vira aquele grude, né? Por exemplo, o namorado. Aí o namorado, por exemplo, não aguenta, fala, você está muito grudado em mim. Aí, reforça a ideia de que ela é incapaz ou que ela não tem valor nenhum. Né? E aí só que ela chega no consultório e fala assim, é o meu namorado que não me ama. Você entendeu? É ele que não me entende. Né? Ele atribui ao outro porque ele tem uma grande lacuna emocional e é muito visceral. Na hora que eu falo visceral, é na hora que a emoção vem, ela vem muito forte. E se a gente não validar muito e não der muito colo e não entender e não fizer esse papel, não adianta nada, porque a gente não consegue fazer mudança e nem
uma flexibilização, uma reestruturação, que já a gente sabe que em transtorno de personalidade nunca vai ser, já em pessoas que não têm, já não é total. Já é difícil. É difícil. Mas não é que... Não é que não seja possível, né? Claro que é. Agora, só uma dica também, que às vezes você dá exemplo, fica mais claro, né? Tem uma técnica que você faz, reparentamento, acho que de parental, né? De relações parentais, né? Como se fosse pai. É reparentamento limitado. A tradução acho que é isso. Que seria o seguinte: por que é limitado? Por exemplo, o paciente começa a lembrar uma situação, por exemplo, que o pai foi muito rígido, isso ele lembra na infância, né? E muito frio, né? Então, você pede para o paciente fechar os olhos nessa técnica, né? E imaginar esse fato da infância dele, né? E aí ele começa a falar, puxa, eu estava lá, eu tirei nota na escola, aí meu pai chegou e falou que eu não estudei o suficiente e que eu sou uma vagabunda porque eu não estudo, porque eu fico só brincando, mas eu tirei nota, ele não reconheceu que eu tirei nota e ficou só me criticando, né? Sim. E ainda falou que o meu irmão, sim, é o exemplo que deve ser seguido, porque meu irmão passou na USP, e o menino, sei lá, tem 10 anos de idade, sei lá, o irmão tem quase 20. Tá. Então, além de ter essa crítica toda, essa frieza toda, ainda fala que o irmão é melhor. Pensa você com 8 anos de idade, 10 anos de idade, vivendo isso. Tá. Bom, aqui tem claramente vai ter uma crença aqui, sei lá, de desvalor, de um esquema de desvalor, de desamparo, sei lá. Na técnica que eu estou dizendo, você pede para o paciente assim, o que você gostaria de você como garotinha aí, que você agora voltou a ser pequenininha, o que você gostaria de falar para o seu pai? Eu não consigo falar nada. Aí você fala assim, eu posso entrar na sua imaginação? Aí o paciente fala, pode. Tá, eu posso me colocar entre você e seu pai? Aí você entra, eu posso defender você? E aí você, o que você gostaria de falar para o seu pai? Aí você pega e fala na imagem para o pai, entendeu? Então você vai fazendo esse papel como se fosse um defensor desse esquema. Não, olha, ela tirou nota sim, você tinha que validar, você tinha que reconhecer que ela tem méritos, entendeu? Então nesse processo imaginativo, afetivo, ela pode se sentir acolhida, entendeu? E aí você vai para os próximos passos. Arthur, eu acho, inclusive, que essa técnica tem no livro da Judith Beck. Eu vou dar uma olhadinha também, mas eu acho que é bem isso, de você imaginando, mas eu não sei se é com essa riqueza de detalhes, mas é uma coisa muito legal, uma técnica de imaginação, e não deixa de ser uma reconstrução do cenário, mas com um amparo, né? Arthur, eu acho que eu podia ficar aqui com você. Muito tempo, né? Muito detalhe, né? Assim, vamos pensar o seguinte, né? Eu acho que o pessoal já está dando repaternalização. Repaternização, eu tô... Isso. Boa, obrigado. Muito bom, galera. A tradução das técnicas eu me confundo. Eu acho que o pessoal ajuda a gente sempre aqui, Arthur. Eu estou pensando aqui, por conta do nosso tempo, tem uma chuva de perguntas, mas eu queria saber se ainda assim, você quer colocar mais alguma coisa sobre o assunto, porque eu não sei se você já aceita o convite, mas eu acho que você vai ter que vir aqui de novo, assim, só acho. Não, super top. Porque é isso, né? A gente está falando de... Antigamente seria um eixo inteiro, né? Você tinha no DSM-4, você tinha eixo 1, eixo 2, né? Então, você está falando de um eixo inteiro, né? São 10 transtornos, né? É que o DSM-5, por ter essa questão da dimensionalidade, ele aniquilou a ideia de eixo, né? Ficou uma coisa mais dimensional. Então, mas mesmo assim, nós estamos falando de 10 transtornos, né? Então não dá tempo. Teria que... Não, eu acho que tem o web... Sim. Não, mas acho que seria bem legal fazer outros, né, sobre o assunto, né? Tô brincando, Arthur. Mas aí a gente vê isso depois. Eu tô falando aqui porque rende muito, né? O pessoal tá gostando muito, tá muito engajado. O que você acha que a gente podia fazer, né? Que a gente sempre vai uns 10 minutinhos a mais, você entrou uns 10 minutinhos depois. Tem mais alguma coisa que você queria colocar? Ou a gente pode partir para responder algumas perguntas aqui, para ver o que a gente consegue responder? Acho que pode ir para... vamos para as perguntas, né?
Vamos, né, Arthur? Eu tô aqui, aí eu tô com o backstage me ajudando, porque como eu entrei no meio, tem um monte que eu não consigo ver, mas a Paty tá me ajudando aqui, eu vou mandar para você, tá bom? Tá, pode Então, mandar. assim, ó, gente, como a gente teve muitas perguntas, eu selecionei algumas, eu com a Paty selecionou algumas que a gente vai tentar responder aí, tá bom? Então, vamos ver se eu sei também, né, Tetê? Vamos ver se eu sei responder. Isso, e não tem problema nenhum, porque aí a gente pesquisa, enfim. Mas vamos lá. Claro, claro. Vamos lá, vamos lá. Ó, então a primeira é da Cristiane, né? Na vida conhecemos pessoas com esses traços de personalidade, mas com sucesso profissional, isso pode acontecer? Então, Arthur, uma pessoa com transtorno de personalidade, ela pode ser bem-sucedida? Claro, claro que pode. Principalmente se ela buscar tratamento. Uma coisa que ajuda muito são medicações, né? Porque por mais que você tenha técnicas todas comportamentais, cognitivas, emocionais, por ser um padrão bastante inflexível, causa muito sofrimento interno. Então, inclusive, se você. É que aqui não vai dar tempo, mas se eu falasse de neurobiologia dos transtornos de personalidade, você tem alterações serotoninérgicas, alterações dopaminérgicas, noradrenérgicas. Então, medicamentos ajudam demais esses casos, né? E diminuindo o mal-estar interno, e isso, portanto, aumenta a funcionalidade. Vale também pensar, Tetê, que não é categórico, né? Tem ou não tem só, é dimensional. Então, cada transtorno desse tem graus. Tem graus. Isso é verdade, né? Então, eu posso, por exemplo, ter uma personalidade histriônica, por exemplo. Então, eu vou ter lá todo o comportamento sedutor, de teatro, dramatização, mas se é num grau não tão intenso, eu consigo ser funcional, mas essas características não vão passar desapercebidas por muitas pessoas. Isso não quer dizer que necessariamente vai ser um problema a ponto de ela não conseguir ter sucesso, entendeu? Claro que tem. Não tem a dúvida que tem, mas enfim. É que também e aí, por exemplo, para alguns tipos de transtornos, dependendo do trabalho, até encaixa muito bem, né, Arthur? Então, isso, depende, exato. Por exemplo, se for se é uma pessoa muito obsessiva, assim, quem tem um traço muito obsessivo, piloto de avião. Ela cai, né? Ela toma uma luva, né? Neurocirurgião, por exemplo, tem que ser obsessivo. Anancástico, tem que ser anancástico. É até bom que seja. Eu falo assim, se eu quiser ter uma secretária, eu gostaria de ter uma secretária anancástica também, assim, que desse conta, que funcionasse, entendeu? Total. Tá no perfil da vaga, né? Tá no perfil da vaga. Tá no perfil da vaga, personalidade anancástica. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Isso. Bom, vamos para mais uma aqui, ó. É da Denise, né? Então, ela fala que paciente com transtorno de personalidade precisa ter acompanhamento psiquiátrico também, né? Eu acho que só para dar um reforço, eu não sei se você já respondeu isso ou não, tá? Respondi. É bom, mas de novo, né? É muito bom, eu recomendo, independente do grau, por conta da persistência. É um padrão que, por mais que você ganhe consciência, você desenvolva estratégias, existe bastante sofrimento interno e também interpessoal. Então, de fato, como eu disse, as medicações, elas ajudam bastante a atenuar esse sofrimento. Então, com certeza eu recomendo. Mas tudo vai depender, Tetê, do grau. Do grau do impacto, né? Quanto maior o grau, com certeza. Mas necessidade de fazer um acompanhamento psiquiátrico tomando algumas medicações, né? Com certeza. Perfeito. Com certeza. Perfeito. Beleza. Então, a próxima aqui, tá? É da Carol. Como então explico para o paciente que discutir do passado dele é importante, já que ele é resistente, não considera melhora significativa? Tipo, essa pessoa, a Carol está perguntando se a entrevista motivacional é uma ferramenta que ajuda a gente a engajar esse paciente, a falar sobre essas questões. Você faz uso, Arthur, de entrevista motivacional?
Eu com certeza, tudo que parte para motivação, mas principalmente afeto, empatia e validação. Claro, você pode usar a entrevista motivacional, então você tem vários recursos, mas basicamente é o seguinte: se o paciente sentir em você algum grau de segurança, você vai conseguir levar ele para essas questões. Então, assim, você consegue chegar nisso se você propor isso. Vamos falar do passado. E ele não está motivado, ele está desesperançoso, Sim. ele está desconfiado. Não, você tem que antes fazer vínculo. Sim. Se você jogar, se você propor, você vai perder o paciente. Porque você vai ativar o esquema, o esquema. Pensa, o esquema do paciente com personalidade é sobrevivência. Ele está assim, eu preciso para sobreviver, fugir dessa situação aqui, né? Então, assim, como é que eu consigo dar uma sensação de que ele pode sobreviver comigo? Então, é isso. E isso, assim, sabe, você pode ler, você pode estudar, mas, assim, isso é habilidade humana. Você vai ter que se virar para aprender isso, né? Assim, conseguindo isso, aí você pode propor com bastante empatia, com bastante cuidado. Ótimo. Então tem esse pré-requisito. Sem esse pré-requisito, esquece, não vai rolar. Isso, e a entrevista motivacional, ela tem um papel de muito engajamento para mudança. Ela leva em consideração o paciente, ela escuta, mas ela também ela é uma ferramenta, talvez, para quando o paciente já está com um vínculo maior, né, Arthur, que ele já está se sentindo seguro no processo terapêutico, né? E é muito desafiador, porque, assim, muitas vezes o paciente, por estar sobrevivendo, ele está nos esquemas compensatórios dele, né? Sim. Ele te agride, ele vai te agredir. Ele vai... porque se ele sentir que você não acolheu direito, ele te agride, ele vai... Né, às vezes descompensa. Então você vai ter que ter todo o trabalho de passar por esses obstáculos para reconquistá-lo. Então, por exemplo, eu já perdi paciente quando eu confrontei com questionamento socrático. O paciente nunca mais voltou. Eu fiz um questionamento socrático básico. O que te faz pensar que... O que te faz pensar? Você não entendeu o que eu estou sentindo? E não você está me invalidando? Né? Então você tem que ter todas... Nessa hora você quer ser abduzido, né? Quer sair daí, né? Isso assim, ó. Provavelmente, essa é uma hipótese, né, nesse caso aqui. A mãe e o pai invalidaram o tempo inteiro essa paciente. Então, quando eu questiono ela socraticamente, eu entrei ali. Eu fiz o mesmo papel que a mãe e o pai fizeram, né? E aí ela não entendeu que eu estava tentando flexibilizar o pensamento dela. Ela entendeu que eu estava falando que ela está errada, que ela não tem valor, né? Aí ela vai ativar o esquema de agressão, de ira, de explosão ou de retraimento. Então, para eu convidar o paciente para pensar no passado, eu tenho que estar já... pensa assim, ó, Carl Roger. Humanismo. Humanismo é o seguinte: eu tenho que validar o ser humano. Não importa se é torto, se é errado, se é certo. É o ser humano. O ser humano é tudo. Ele é soberano. Então, o que ele está sentindo é verdade. O que ele está sentindo naquele momento é verdade. Então, eu tenho que ser humanista. Depois eu vou confrontar, mas não agora. E aí até pensando no estágio da terapia, né? Bom, isso. Vamos lá, Arthur, vamos ver o que mais tem aqui, né? Cada hora que aparece assim, dá tempo mais é essa, vamos lá. Qual que é a estimativa de tempo da terapia quando o paciente consegue ficar até o fim do tratamento? Eu acho que é isso, peraí. Qual a estimativa de tempo de terapia quando o paciente consegue ficar até o fim do tratamento? Quando a gente trata um transtorno de personalidade, Arthur, você sabe mais ou menos, assim, tem uma média de tempo? Não tem? Como é que isso funciona? Não tenho a mínima ideia. Só Deus, eu sei que... sabe? Eu acho que é paciente, porque assim, ó, apesar de você conseguir, com todo esse processo empático, tarará, 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 construir algumas habilidades novas, as carências afetivas básicas que não foram supridas, elas podem a qualquer momento, mesmo a paciente estando mais estável,
ser reativado, é o que a gente chama de modos em terapia cognitiva. Então, ele pode ativar um modo antigo disfuncional, né? Você está ensinando um modo novo de funcionamento, mais adaptativo. Sim. Mas ele volta para o modo antigo e recai, né? E aí, só que qual que é a vantagem? Como você já educou, ele vai entender todo o processo. Mas aí, então, você vai cair com, por exemplo, aceitação e compromisso, por exemplo. Ele recaiu, tá, você vai ter que tolerar o mal-estar, e mesmo se sentindo mal, você vai ter que aceitar esse fator e se comportar de jeito adaptativo mesmo, por exemplo, né? Aí você vai para outros caminhos, né, comportamentais. Então, mas você percebe, o paciente às vezes está mais estável por 3 meses, de repente ele recai. Mas qual que é a vantagem? A retomada é um pouco mais rápido. Mas se você me perguntar, processo de alta, eu sinceramente, assim, eu vou fazer uma crítica por responsabilidade minha. Pode fazer, adoro polêmica. Nós, TCC, temos meio que tara por dar alta, né? Assim, né? Então, vamos dar alta. E tem que resolver o problema em 24 sessões. Você pega um paciente com esquizofrenia que é crônica, você não vai dar alta para o paciente, você vai tratar ele quase da vida. Entendeu? Não tem essa. Né? Assim, você vai... Às vezes você vai ter um transtorno de personalidade que você vai tratar. Mas eu vou dar uma dica, tá? Normalmente, eles não ficam tanto tempo assim, então você não vai, talvez você não chegue. Claro que isso é uma falha da terapia, mas é uma característica, né? O paciente às vezes fica 6 meses, se ficar 6 meses já é bastante, assim, né? O meu recorde são 6 meses. O meu recorde são 6, 8 meses, né? Então, oscila, depois volta. E qual que é engraçado? Às vezes o paciente ele vai embora, nunca mais volta, mas quando ele conversa com você, ele fala, você foi o melhor terapeuta que eu tive. Isso não é, né? Porque, na verdade, você foi o melhor terapeuta que eu tive, é uma busca, na verdade, desse esquema dele conseguir, na verdade, ser acolhido. Na verdade, nesses 6 meses aí, você fez um papel que talvez ele não tenha tido durante toda a vida dele. E isso é muito bonito quando a gente trata transtorno de personalidade, a gente persiste. Porque o psicólogo, ele tem uma função na vida dessa pessoa de salvar uma vida mesmo, de reviver com ela coisas que ela nunca teve a possibilidade de viver. É muito bonito mesmo. E atenua. Na verdade, o que você tem que pensar é assim, né? Claro, você vai atenuar muito o sofrimento dela, né? Mas não quer dizer que ela não vai ter recaídas. Porque pensa, personalidade é um padrão cristalizado, né? Assim, você melhora, mas ele fica ali, né? Então, não é também que não tem o que fazer, tem muito o que fazer, né? Mas é isso que eu estou dizendo, é um tratamento difícil. Né? É difícil. E eu acho assim, Arthur, só olhando aqui, né, porque a Daniele perguntou se os transtornos de personalidade sempre têm um histórico sensível ou de falta na infância. Geralmente sim, né, acho que a gente já respondeu, é longitudinal, né, o problema. Existem padrões aí, por exemplo, quando você pensa em personalidade antissocial, aí esse raciocínio todo ele sai um pouco fora. Você pode ter uma explicação até mais biológica do que propriamente de caráter. É mais temperamento do que caráter, né? Mas o transtorno de personalidade antissocial é um outro caminho, é um outro raciocínio, né? Que é o mais difícil, inclusive. Mas considerando todos os outros, aí sim, os outros 9, a gente pode pensar nesse raciocínio. Sim. Então, nesse caso, é só o transtorno antissocial que não entra mesmo por conta das características da neurobiologia, né? Ele é bem peculiar, né? Ele é bem peculiar, assim, em relação aos outros. Posso fazer só mais uma, Arthur? Pode. A gente está segurando, é a última. Tem 70 pessoas ainda assistindo a gente, então eu vou fazer a última. Gente, me perdoem por eu não fazer todas. É porque tem tantas, Arthur, tem tantas perguntas que eu estou vendo aqui. Que legal. Que legal, né? Mas eu vou fazer a última aqui, que é a do Leonardo, para a gente encerrar, tá? Até porque você já está sendo mais que generoso, então tá com a gente aqui até agora, segurando a mão. Mas vamos lá, deixa eu fazer a última aqui, tá? É do Leonardo, tá? Então ele fala, como lidar com a relação disfuncional entre paciente e terapeuta?
Como lidar com a perseguição do paciente ao terapeuta? O paciente liga sempre, fala que vai se matar, é solicitante. Como trabalhar isso sem quebrar o vínculo? Gente, mas eu quebrei no meio, né? Essa é para terminar com chaves de ouro. Na verdade, esse comportamento demandante é muito difícil para o terapeuta, né, Arthur? Olha, realmente é muito difícil. Eu não sei se a palavra correta aí seria perseguição, tá? Tá. Eu acho que talvez o que ele quis dizer é um padrão mais, por exemplo, borderline, que assim, o paciente... Isso. Mais demandante mesmo, até pelo vínculo, né? Pelo apego. Então, o paciente tem uma oscilação emocional muito intensa, né? E aí, na hora que ela está em crise, ele liga. Aí o terapeuta pode interpretar que isso é uma perseguição, uma ameaça, mas não seria, por exemplo, uma perseguição do paranoide, né? Que é um outro raciocínio. Olha, vou dizer o seguinte, eu vou só indicar literatura, TT, senão... Perfeito. Então, indique nesse momento. DBT. DBT, né? Tem um livro, acho que da Marcia, né? Terapia dialética comportamental para transtorno borderline. Acho. Não, é transtorno borderline. É o vermelho. Isso, é o transtorno borderline. Né? Acho que chama transtorno borderline. É só isso. É terapia cognitivo-comportamental para transtorno borderline. Esse livro aí, fala Leonardo, né? Ele vai dar tudo que você... Porque assim, é um livro. Esse comportamento aí é um livro, tanto que quem é especialista em DBT sabe que tem toda uma equipe junto, né? Você não consegue tratar esse paciente sozinho. Você precisa ter um monte de gente junto com você para você poder gerenciar a crise, né? Então, por exemplo, só para falar um exemplo só, tá? Quando o paciente às vezes liga reclamando, às vezes você tem que gritar com o paciente, tá? Você fala assim, Arthur, você tá maluco? Não, dependendo, se você souber e dominar a DBT e entender o caso, muitas vezes você tem que ligar para o paciente e falar, olha, escuta aqui, minha filha. Entendeu? Tem que ser firme. Firme, né? E muitas vezes berrando. É firme, você vai berrar mais que ela, né? Então você vai falar assim, nossa, que maluquice é essa? Então, estuda DBT um pouquinho, que aí você vai entender por que isso funciona nesses casos. Agora, nem sempre... Pera lá, não vai sair gritando com a sua paciente. O que eu estou querendo dizer para você é que para você chegar nesse grau de compreensão de como agir, se às vezes gritando, às vezes validando, às vezes tudo isso tem um processo, uma formulação, um contexto, ou seja, você vai ter que quase que fazer psicologia de novo para poder tratar esse tipo de caso. Mas, enfim, é só para te falar. Então, DBT é a técnica, uma das técnicas, várias técnicas que tem. Isso, a DBT ensina muito bem o que é traduzido em limites, né? Quais são os limites do terapeuta e os limites que o terapeuta coloca no paciente. Isso tudo depende do terapeuta, depende do paciente. Cada caso é um caso. Tem que ter um feeling enorme. Tem que ter um feeling e uma boa formulação de caso, né, Arthur? Total. Arthur, eu acho que eu queria primeiro, assim, agradecer, assim, a sua presença. Eu achei que foi muito bom, apesar de eu ter entrado aqui no final, eu já estava assistindo antes. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, você ter ficado até agora com a gente. Eu espero que a gente faça outros com você, porque eu acho que foi um sucesso, né? O pessoal aqui está comentando aqui que adorou. Então, gente, sigam o Arthur. Arthur, repete o nome aí do seu canal, mas a gente vai mandar tudo por e-mail, tá? É o Psicologia na Veia, por Arthur Berberian, no YouTube e no Facebook. Também tem no Instagram. Amanhã a gente vai mandar os contatos do Arthur, tudo que ele deixar pra gente, que a gente puder publicar para vocês seguirem. E sigam a gente da Conecta Saber, a Paty já colocou aí no backstage. E aguardem as próximas. E muito obrigada mesmo, viu, Arthur, pela presença aqui com a gente hoje, tá? Foi excelente. Foi um prazer, né? Um assunto complexo, é difícil, às vezes fica meio prolixo, mas foi um prazer enorme estar com você, TT, com a Patrícia e com o Rafael. Uma alegria estar com vocês e muito gostoso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, galera. E até semana que vem, tá certo? Super beijo.
Tchau, tchau. Tchau!